O que Rick, Morty e a droga psicodélica comumente conhecida como LSD têm em comum? Muita coisa. Inclusive, o co-criador e estrela da série, Justin Roiland, chegou a lançar um trailer para a terceira temporada da série em que ele apresenta Rick e Morty em uma longa viagem de LSD. Mas o que tem no LSD que faz com que as pessoas relacionem essa droga imediatamente a viagens psicodélicas e até mesmo experiências espirituais? LSD vicia? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje. E se você gosta de vídeos como esse que falam de Rick and Morty, já te aviso que a gente tem uma playlist falando só de Rick and Morty. Então depois desse vídeo, vai lá dar uma conferida. LSD é o apelido para dietilamida do ácido lisérgico, uma substância que se assemelha a um composto produzido pelo fungo Clavíceps purpurea. A descoberta dessa droga data de 1938, quando o químico Albert Hofmann, que trabalhava para a indústria farmacêutica, a sintetizou durante pesquisas para desenvolver medicamentos. 5 anos depois, ele absorveu o LSD acidentalmente, o que o levou a ter alucinações e delírios. Depois de anos de pesquisa de outros cientistas, a substância se popularizou a ponto de se tornar uma das drogas sintéticas mais consumidas no mundo. Nesse meio tempo, ela passou do seu status de investigação medicinal para droga recreativa ilegal, devido a seus efeitos psicoativos. Atualmente, ela continua sendo utilizada de forma recreativa ou em pesquisas. E seu consumo é feito por via oral, seja em sua forma líquida ou na forma cristalizada. Essa é uma droga tão potente que poucos microgramas já são capazes de gerar seus famosos efeitos psicodélicos. E essas reações podem durar de 3 a 12 horas. A melhor forma de compreender seu potencial alucinógeno é analisando a sua ação no nosso cérebro. Se você tiver assistido o nosso vídeo sobre cogumelos mágicos, talvez você perceba algumas semelhanças. O LSD se liga principalmente a receptores de serotonina espalhados por todo o cérebro, sobretudo nos receptores chamados 5-HT2A. E pelo fato dessa ação afetar áreas importantes relacionadas à percepção, ao senso de si, pessoas que consomem a droga têm os sintomas psicodélicos tão comuns. Por exemplo, a parte mais externa do cérebro é chamada de córtex, e ela é dividida em áreas menores, cada uma relacionada a uma função. As duas áreas do córtex em que o LSD atua com mais potência é no córtex cingulado posterior e no córtex temporal, que são duas regiões relacionadas ao estado de consciência e que são afetadas com o uso de vários psicodélicos. Inclusive, eu já falei do córtex cingulado posterior, tanto no vídeo sobre ayahuasca, quanto no vídeo sobre cogumelos mágicos. E eu pontuei que essa é uma área que faz parte da chamada rede de modo padrão do cérebro. Uma área que é muito relacionada com a memória autobiográfica, com a introspecção e também com o sentimento de espiritualidade, o que explica parte da viagem interna que o LSD proporciona. Inclusive, esse afloramento da espiritualidade também é mostrado em Rick and Morty. No episódio Whirly Dirly Conspiracy, Rick, Jerry e Risotto Groupon, que é o chefe do restaurante Immortality Field Resort, vivem uma verdadeira viagem psicodélica depois dessa espaçonave passar por um buraco de minhoca. Eu tô morto? Eu tô vivo? Ou eu... Não são essas perguntas que você devia estar fazendo. Depois dessa viagem psicodélica de autoconhecimento, Risotto, que estava prestes a matar Rick e Jerry, passa a refletir sobre seus atos. Mas nossas mentes viraram milhares de vidas. Isso é tempo bastante para eu te perdoar. Sei lá, mas é tempo bastante para passar o efeito do amortecedor. Ok, Rick parece ter ficado imune a toda essa viagem de reflexão. No entanto, nessa viagem psicodélica vivida principalmente por Risotto e Jerry, surgem muitas referências religiosas, referências pagãs, egípcias, cristãs, hindus e até mesmo do ocultismo, como Baphomet. Inclusive, toda essa sequência é uma referência ao filme Altered States, de 1980, que tem imagens e cenas bem semelhantes.
Bom, voltando aos efeitos do LSD no cérebro, outra região do cérebro que vale destacar é o tálamo, que fica abaixo da camada do córtex. Uma das funções do tálamo é filtrar as informações que chegam de fora para que não haja uma sobrecarga no cérebro. O LSD diminui a atividade do tálamo, o que faz com que essa região não selecione o que chegará a outras regiões do córtex, trazendo para a nossa consciência até elementos irrelevantes que passariam despercebidos. Para entender melhor, imagine uma situação em que você está procurando um amigo no meio de uma multidão. Naturalmente, você não foca em todas as pessoas para verificar quem que é seu amigo. Ao invés disso, você mantém em mente uma característica dele, como ter cabelos pretos, estar com a blusa estampada ou estar usando boné, para focar especificamente nessas coisas. Trazendo para a ação do LSD, quando ele não filtra as informações que estão chegando, é como se ele dissesse que qualquer um que você encontrasse na sua frente pode ser a pessoa que você está procurando. E se isso fosse verdade, você teria que dar uma boa olhada em uma pessoa para saber se é seu amigo antes de ir para a próxima pessoa. E nós sabemos que não é assim que acontece, justamente porque conseguimos filtrar informações. É justamente essa ação do LSD que faz com que a percepção fique tão acentuada quando alguém o consome. Um estudo encontrou que quem fez uso dessa substância tendia a recrutar mais áreas para processar estímulos visuais do que seria esperado, incluindo áreas relacionadas a outros estímulos sensoriais, ou mesmo aquelas associadas ao processamento de emoções. Isso fazia com que as imagens ficassem distorcidas, mais intensas e com mais informações, como um padrão de alucinação ou de sinestesia, que seria a mistura entre sentidos. Inclusive, as regiões visuais eram ativadas mesmo no caso em que os usuários estavam de olhos fechados. É claro que esses efeitos vão variar de pessoa para pessoa, como já comentamos aqui a respeito de outras drogas. Estarão influenciando a experiência do usuário, tanto sua fisiologia como seu estado emocional, a dose consumida, as expectativas que ele tem ao consumir a droga, o contexto social, além dos estímulos externos. Como grande parte das substâncias psicoativas, o corpo humano também pode desenvolver tolerância a substâncias como o LSD, devido a essa exposição frequente com o passar do tempo. Como muitos psicodélicos, o ácido perde seu efeito rapidamente se tomado repetidamente por um curto período de tempo. A tolerância ao LSD se aplica aos efeitos psicológicos e também a alguns efeitos somáticos, físicos do ácido. Embora o LSD seja bem conhecido por induzir alucinações visuais, auditivas, táteis e até olfativas bem vívidas, ele também pode causar alguns efeitos físicos, como pupilas dilatadas, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e espasmos. Apesar desses efeitos alucinógenos, essa não é uma droga com potencial viciante evidente, como outras que já falamos aqui no canal. Em vários dos nossos vídeos sobre drogas, nós comentamos que para configurar um vício em substância, precisamos de 3 componentes: o abuso, a dependência e a fissura. E por enquanto, não se há registros de pessoas dependentes do LSD ou pessoas que ficaram em estado de fissura devido à abstinência. É claro que pode surgir abuso pela pessoa que, depois de se tornar tolerante, decide ingerir mais da droga para obter os mesmos efeitos psicoativos. Mas aquela cena clássica do adicto com fissura devido à abstinência realmente parece não existir no LSD. Contudo, nos estudos com LSD, há um fator dificultante. Normalmente são feitos com usuários de longo prazo, então não sabemos se esses mesmos efeitos acontecem em pessoas que estão tomando a droga pela primeira vez. Talvez você esteja pensando, mas não poderíamos simplesmente recrutar participantes para usar a droga pela primeira vez e observá-los em uma máquina de imagiamento cerebral? O problema é que isso tem implicações éticas sérias, uma vez que se trata de uma droga psicodélica ilegal em vários países. Além disso, submeter pessoas a esse experimento também poderia induzir nelas as famosas bad trips,
com ansiedade, paranoias e delírios, algo que certamente não é desejável. Mas vale destacar que são grandes os interesses em experimentos com o LSD e com outros psicodélicos. Não apenas para entender como eles atuam no cérebro, mas também para investigar possíveis potenciais terapêuticos para tratamentos de condições como depressão, ansiedade e outros transtornos. Já comentamos sobre potenciais semelhantes na psilocibina, a substância que é encontrada nos cogumelos mágicos. Assim como foi dito lá no nosso episódio Cogumelos Mágicos, as pesquisas sobre o potencial terapêutico dessas drogas psicodélicas realmente parecem muito promissoras, mas elas estão só começando. Aliás, é importante lembrar que o tratamento com qualquer droga psicoativa deve ser feito por um médico psiquiatra e com base em evidências científicas. Então, analisando o que vimos até aqui sobre os efeitos do LSD, não é difícil conectar as artes ao LSD. E a gente pode incluir Rick and Morty nisso. Afinal, durante o consumo da droga, é comum a criatividade se abrir, para a memória autobiográfica crescer e para a percepção ficar mais aflorada. No entanto, essas drogas psicoativas, esses psicodélicos, não são o único caminho para a gente ter todas essas experiências. A arte, por si só, muitas vezes, já consegue fazer isso com a gente. Aliás, basta ouvirmos Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, ou contemplarmos a obra de Van Gogh para percebermos isso. Como dizia Nietzsche, temos a arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade. Somente a arte pode transfigurar a desordem do mundo em beleza, fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida. E no fundo, parece ser essa uma das grandes mensagens de Rick and Morty. E qual que é a sua opinião sobre o uso de psicodélicos? O que você acha do LSD, ayahuasca, os cogumelos mágicos? O que você acha das pesquisas envolvendo esses temas? Já pensou em poder debater desses temas comigo e com a nossa comunidade? É só então você se tornar um apoiador. Só clicar no link da descrição. E ao se tornar um apoiador, você pode conversar diretamente comigo e com os nossos apoiadores lá no nosso grupo secreto e exclusivo do Telegram. Então escolha aquele plano que mais tem a ver com você e a gente se vê lá no grupo de apoiadores. Até a próxima.